Começando aqui a live especial dos notáveis Rafael Lara e Carolina Tupinambá, hoje com a minha participação, excepcionalmente, tratando de acidente de trabalho, dicas para a elaboração da inicial e da defesa. Tenho certeza que vai ser uma live muito rica de conteúdo para vocês, em especial pela sempre participação notável do Rafael Lara e da Carolina Tupinambá. Vou só marcar aqui o tema da live para poder convidar os colegas para ingressarem aqui no... Eu fiz meio bagunçado aqui, deixa eu chamar eles e depois eu marco o tema. Rafael Lara. Esse é um tema que realmente é palpitante, né? Os advogados ficam com muita dúvida. Bom dia, meu amigo, caro candidato a presidente, não mais pré-candidato. Agora sim, agora candidato, mas aqui na live do Trabalho Notável, professor Rafael Lara. Exato. Bom dia, Fabiano, bom dia, notáveis. Hoje, você fixou o tema? Não estou vendo ele aqui não. Não, eu botei aqui. Vou escrever para você. Isso, escreve eu marco aqui. Ficou meio bagunçada a minha digitação. Tá. Ocupacionais. Hoje eu tenho certeza, o tema é muito massa, né, Rafael? Pronto, fixa aí. Fixa aí. Vamos lá. Cadê Carol? Cadê Carol? Eu não gosto de acordar, começar minha sexta-feira sem ver Carol. Lamento, mas você não substitui Carol. Sem dúvida. Né? Vamos lá. Fixou? Não, ainda não. Estou procurando a Carol aqui, ver se ela está no pedaço. Tá, peraí. Deixa eu puxar a Carol e... Vamos falar sobre acidentes e doença ocupacional. Quanto isso, Fabiano, você não está acostumado ainda? Fabiano não está acostumado ainda? Oi, Carol! Agora sim. Estava olhando para o Fabiano na sexta de manhã. Como é que começa um pré-feriado prolongado olhando para Fabiano no lugar de Carol? Não tem condição, né, Rafael? Não, nenhuma. Deixa eu só procurar aqui o tal do comentário. Fabiano não está acostumado ainda, Carol, mas eu já estou começando meu café da manhã aqui. Não, já tomei. Você está toda elegante hoje, já está toda maquiada e arrumada e pronta para audiência. O que é isso? Vou ter que sair logo depois. Aí hoje também tem um congresso lá da Academia de Direito do Trabalho, de legal. Sevilha. Aí eu faço uma apresentação lá e depois também vou levar as crianças no teatrinho. Aí já estou toda... Toda na estica. Já estou dando a elegância. Vamos lá, Carol, enquanto o Fabiano... preocupada, né, o Rafael, porque hoje o Fabiano ia participar da live, aí eu achei que era melhor dar um trato, entendeu? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Gente, eu meto um pijamão, um roupão. Mas aí, como tinha o chefe, eu peguei e dei essa caprichada no visual. E Carol aqui já fez live de roupão, viu, Fabiano? Ah, mas assim que é bom, né? Assim que é bom. Mas vamos lá. Carol, acidentes e doença ocupacional. Dicas de inicial e defesa. Nós temos só até 8h30, mas acredito que dá tempo de a gente falar muita coisa legal. Deixa eu arrumar meu celular para ficar mais alto aqui, porque nem eu tô me vendo. Acho que dá tempo da gente falar muita coisa legal sobre esse tema, muitas dicas, né? E vamos começar pelo reclamante, pela inicial. E aí depois a gente pode começar a estabelecer. E a primeira dica que eu trago para a turma, e eu acho que é uma dica muito legal, primeiro eu tenho que perguntar, né, Carol? A Carol sempre tem uma introdução linda, maravilhosa, que me deixa com vergonha depois de já ter ido falar direto de dica. Pode ir, não pensei em nada não. Então tá. Pode Primeira coisa eu acho que é o atendimento. Uhum. O atendimento do cliente.
Porque tem uma questão interessante aí, e eu costumo falar isso tudo, inclusive no escritório, para os alunos em sala de aula, que é o seguinte. Vou contar uma coisa que pouca gente sabe aqui, Carol. Não sei se você sabe, não sei se o Fabiano sabe. A gente não é médico. Ah, é mesmo. A gente não é médico. E muitas vezes o advogado ele fica querendo presumir se existe o nexo de causalidade ou não, a perda, pelo sentimento social, às vezes até por experiência de outros processos. E eu quero deixar a primeira dica para vocês, gente. Experiência de outros processos não garante nexo de causalidade. Experiência de outros processos não garante que o grau de perda vai ser 10, 20, 50 ou incapacidade absoluta para o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que sugerir ao cliente, quando ele traz para a gente um problema de doença ocupacional, principalmente, mas de acidente de trabalho também, é o relatório médico. E eu vejo muitos processos terem um desenvolvimento ruim, porque o advogado não se preocupou. E aí o que ele faz? Aí ele espera a perícia. Quando chega a perícia judicial, ele fica um pouco indignado, porque fala, agora perdeu. E aí, o que sobrou para o processo? Não sobra mais nada. E o que ele traz antes? O que ele traz antes disso? O que ele traz antes? Ele traz atestados médicos obtidos pelo empregado durante o curso do vínculo de emprego. Meus amigos, não é suficiente. Não é suficiente. O que eu sugiro, se o empregado tiver condições, evidentemente, porque tem situações que a gente fica com o coração até partido, né? A pessoa não dá conta nem de... Não tem nem condições financeiras de ir para o médico, normalmente está afastado, aí o INSS já negou, o cara está sem salário. É uma situação ruim. Mas existindo condições, peçam para o empregado buscar o médico dele e o médico dele fazer um relatório médico dizendo que há na doença ocupacional nexo de causalidade. Aí, como você não vai falar nexo de causalidade para o seu cliente, para ele levar para o médico, porque essa palavra vai se perder para dizer que vem criar um vínculo, criar uma relação da doença com, efetivamente, o trabalho da pessoa. Quando o empregado volta e fala, o médico diz que ele não pode afirmar isso, eu já fico com 2 pés atrás na ação. A Luciana está perguntando do prontuário médico. Luciana, nem sempre o prontuário médico ele cria esse vínculo. Nem sempre ele cria essa relação. Por isso que eu falo de pegar ali um relatório, um atestado, né, médico, um médico dar um documento para o trabalhador dizendo especificamente do vínculo. É claro que na falta, eu disse, se o empregado tiver condições. Na falta você vai juntar, além desse relatório, prontuário, você vai juntar todo o histórico médico daquele paciente, os exames que comprovam. Então, existe, olha aqui, ó, a Elisângela está falando que o médico disse que não poderia fazer isso. Se o médico voltar dizendo que não pode fazer isso, abre uma segunda dica que a gente vai dar daquela questão. Mas você recebendo esse relatório dizendo que há relação, é 80% do seu caminho andado aí na sua reclamação. Carol e Fabiano. Na verdade, eu coloco assim, às vezes ele vem, o cliente chega, né, cheio de uma papelada que não sabe de onde veio, para onde vai, e exames que vêm sendo feitos ao longo do tempo. Então, é importante também organizar isso numa ordem cronológica, e eu coloco assim na tabelinha, comprovação do dano, comprovação do nexo. Então, comprovação do dano, atestado datado de tanto, atestado datado de tanto, aí boto os atestados. Comprovação do nexo, quais são os relatórios dos atestados que fazem, né? E, eventualmente, às vezes eu tenho até um relatório médico mais descritivo, enfim, que
mais apurado até, que tenha um histórico, e aí eu posso até colocar também comprovação de culpa do tomador de serviço do empregador. Às vezes é algum relatório que vai destacar, por exemplo, que o contato com aquela substância paulatinamente foi desenvolvendo a doença, aí realmente é um plus, você já tem praticamente a ação já resolvida, né? Mas a maioria dos casos a gente tem. Eu faço essa divisãozinha. Os relatórios que comprovam dano, os relatórios que comprovam o nexo. Muitas vezes pode ser o mesmo relatório, mas aí coloco datado lá na ordem cronológica, porque muitas vezes o sujeito despeja um catatal de exame e fica aquela ação, aquela inicial toda desorganizada. Então, acho que é bom, no final, fazer esse dossiê, né? Eu acho que eu chamo até de dossiê de saúde e segurança, que vai ficar como um anexo. Aí coloca essa tabela e já arrumadinho na sequência. Mas não sei, Fabiano, se você já se deparou. É que o Fabiano nunca viu uma inicial minha distribuída, o Rafael também não, a gente não pôs no mesmo Verdade. lugar, mas fica bem arrumado, né? No PJE fica bem arrumado. Coloca essa capa Fundamental. do dossiê. Isso é fundamental, Carol. E eu destaco aqui dois pontos, né, para complementar o que vocês já disseram, né? Primeiro, embora o advogado não seja médico, né, Rafael, Carol, alguns cuidados são necessários, né? Igual a Carol disse, você pede exames para o cliente pega lá tudo que ele tem e joga em cima do advogado, né? Então, gente, não é piada, não é invenção. Eu já peguei processo que no meio da perícia, que era uma perícia de questão ortopédica, apareceu lá uma referência ao perito, né, porque foi pedido que ele analisasse os documentos juntados na inicial, e um dos atestados juntados com a petição inicial era de uma doença venérea, que não tinha nada a ver com o processo, né? Então, não custa nada, dá uma conferidinha lá no CID, né, dos atestados, se for o caso, se tiver, para não cometer esse tipo de mico. E depois é importante também a questão das sequelas, né? Embora o advogado não seja, obviamente, médico, algumas precauções são necessárias desde a petição inicial. E aqui eu lembro uma divisão clássica que a gente faz entre os danos, que os danos podem ser os danos materiais, né? Os danos materiais podem ser de natureza parcial ou total, temporário ou permanente, né? Então é importante que o advogado que não conhece se aquela queixa de saúde do cliente vai dar alguma coisa na perícia, porque mesmo tendo um relatório, pode ir lá o médico, o perito, dizer que não tem capacidade nenhuma, né? No entanto, junta-se ali a documentação previdenciária demonstrando que teve afastamentos, e se você confirmar o nexo de causalidade, isso é muito importante para o advogado bater desde a inicial nessa tecla, né? Do momento em que ele pede o início da indenização, do pensionamento, né? Porque o ideal é pedir esse pensionamento a partir do último afastamento previdenciário, pelo menos. Por quê? Porque se o juiz reconhecer que existe o nexo de causalidade, porém não teve sequela, você evita aquelas decisões genéricas, equivocadas, do juiz dizer, olha, se não tem sequela, não tem dano a ser ressarcido. Mas tem sim, porque durante o afastamento previdenciário, motivado por aquele acidente ou por aquela doença ocupacional, é pacífico na jurisprudência que o empregado tem direito a receber o pensionamento, né, equivalente a 100% do seu salário naquele período que ele ficou de afastamento previdenciário, porque durante aquele momento houve a incapacidade plena em razão do acidente ou da doença ocupacional. Isso é muito importante porque diante de um pedido desse reforçado e você policiar ali a atividade do juiz ao longo do processo, no mínimo, você evita perder tudo e evita também a questão da sucumbência, de perícia, tudo mais, porque se você ganhar pelo menos essa parte do afastamento previdenciário, vai dar um valor de dano moral, ainda que
e pequeno, pode dar dano estético se ficar alguma cicatriz, e você não tem uma sucumbência para o juiz condenar o cliente em honorários advocatícios, né? Acho que essas seriam minhas considerações iniciais aqui, Rafael. E, se me permite, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, né? Que é algo que eu recebo muitas dúvidas sobre isso dos colegas advogados, né? É melhor o advogado fazer uma descrição minuciosa do acidente ou da doença, ou é melhor fazer uma alegação mais genérica, né? Para deixar que a prova testemunhal, a prova oral, passe para o juiz ali os contornos do acidente? Quer responder, Rafa? Olha, eu costumo dizer que quanto menos se fala, melhor. Regra geral. Regra geral. A inicial não tem que detalhar, não. Quem tem que se preocupar em detalhar, quando isso lhe for favorável, é a defesa. Sim. Né? Agora, a inicial, ó, aconteceu o acidente, foi acidente de trabalho, pronto, acabou. Né? Só que há casos e casos. Quando aquele acidente ficar parecendo que por qualquer motivo não é um acidente de trabalho, aí eu acho que a inicial ela tem que detalhar e descrever e ir a fundo para poder convencer os detalhes daquele acidente. Ou quando você tem, por exemplo, uma situação de um acidente de trabalho em que a omissão da empresa foi um caso absurdo, né? Em que a empresa ela foi reiteradamente avisada. Tem casos em que acontece um acidente de trabalho e a CIPA tinha nos relatórios dela anteriormente vários avisos de que aquilo ali era perigoso e podia causar um acidente. Nesses casos, eu acho que vale a pena falar mais. Mas o acidente de trabalho típico, isolado, genérico, entendo, pelo menos é assim que eu sempre trabalhei, que a gente fala o mínimo possível e na petição inicial você não precisa detalhar o acidente de trabalho. Até porque detalhar o acidente de trabalho, se for despertar alguma coisa, é uma eventual responsabilidade da vítima junto ao acidente. Então, por que você vai levantar a bola da culpa exclusiva da vítima ou de uma culpa concorrente, quando isso é ônus da reclamada? Enquanto reclamada, não. Já penso diferente. Aí você tem que detalhar para mostrar a irresponsabilidade, se houver, evidentemente, do trabalhador. O que você acha, Carol? Não, faço assim também, faço assim, porque muitas vezes chega na testemunha ou na própria perícia, né? E se eventualmente você está com uma inicial muito detalhada e a perícia coloca uma outra dinâmica para o acidente, você tem aí um problema, né? Até de princípio dispositivo, pode ser que o juiz entenda que então não é esse o evento, então eu costumo só apresentar, mostrando o dano em nexo e eventualmente falando se houver hipótese lá de responsabilidade objetiva, mas esse detalhamento eu vou deixar para a perícia, para a instrução, a não ser que eu esteja do lado do empregador. Aí do lado do empregador a gente tenta jogar as excludentes, né, de nexo. Então, costumo fazer assim também. Não sei se o Fabiano esperava uma outra resposta. Não, perfeito. Só a ponderação, Carol, eu concordo, só com a ponderação que tem advogado que abusa um pouco da generalidade, né? De nem o acidente típico propriamente, né? Pelo menos é interessante dizer que dia foi, né? Sem detalhar as circunstâncias, mas é o mínimo para evitar uma arguição de inépcia da inicial, que aquele juiz que é um pouquinho mais formalista vai acolher. Né? Não, mas aí a gente está falando do básico, Fabiano. Exato, exato. Onde foi, quando foi, em que máquina que aconteceu, aí não dá, né? Aí se viessem essas informações inicial, a pessoa tem que entrar na comunidade notável de prato trabalhista e assistir às aulas de petição inicial.
Isso é isso. Não, eu tava pensando mesmo na dinâmica, né? Naquele detalhamento da dinâmica do acidente, o sujeito se colocou na frente, atrás, embaixo, e aí a corda do modelo tal. Eu acho que isso pode trazer um choque lá na frente com a perícia e deixar o advogado reclamante numa situação difícil. Beleza. E um outro problema, eu até sugeriria aqui como um último ponto para a gente poder depois ir para a defesa, né, tendo em vista o tempo curto, é a questão da liquidação do pedido inicial, né, porque isso aí é um sofrimento do advogado, precisa liquidar, não precisa liquidar, tem juiz exigindo que se faça a liquidação, e aí o advogado fica na dúvida, eu vou liquidar e botar lá R$ 2 milhões, ou eu vou adotar uma outra estratégia que me permita uma liquidação menor, até para reduzir o risco de sucumbência. É. Olha Você só, viu, Fala. não, é porque o Fabiano falou do risco de sucumbência, estamos falando de detalhamento, estamos falando de tudo, e aí eu quero trazer uma outra dica aqui que eu acho importante, está sendo cada vez mais utilizada, eu venho defendendo isso desde 2015, Fabiano, desde 2015. Tem até uma aula nossa dentro da comunidade notável de prática trabalhista sobre isso, salvo engano, que que é a produção antecipada de provas. Ah, sim, perfeito. A produção antecipada de provas, meus amigos, quando a gente tem uma condição muito dúbia relacionada à doença e acidente do trabalho, a gente acaba tendo nela uma grande medida para a gente fazer uma perícia antecipada. Ainda temos juízes do trabalho que indeferem, ainda temos situações em que não se aceita muito bem essa produção antecipada de provas, o que para mim não tem nenhum sentido, porque o dispositivo do CPC ele é plenamente aplicável, inclusive o TST já se manifestou sobre isso, então não justifica. E o que é a produção antecipada de provas? É você trazer, antes do processo judicial, a perícia. Seja a perícia para se determinar a responsabilidade do acidente de trabalho, ou seja a perícia médica para se determinar se existe ali incapacidade, nexo, esse tipo de coisa. Por quê? Lá atrás, o Fabiano sugeriu a gente estabelecer o pedido da indenização durante o afastamento previdenciário. Ora, se na perícia médica já mostrar que o empregado não tem incapacidade, você só já faz esse pedido. Sim. Você já recorta, provavelmente vai conseguir um acordo. Então, fazer o pedido de produção antecipada de provas é um atalho processual até para a solução. Lembrando que quais são os riscos? Risco número 1, do juízo não aceitar, você ter que recorrer, ir para o tribunal e o tempo que você quer ganhar, você acaba perdendo, né? Risco número 2. O risco número 2, e esse é um alerta, não dá tempo de a gente detalhar aqui na live, é você fazer os quesitos de forma adequada. Por que eu estou falando de fazer quesito de forma adequada? Porque eu posso fazer uma perícia uma produção antecipada de prova, e aí cair para um juízo, e quando cair para um outro juízo a reclamação trabalhista, ele entender que nem todos os quesitos que ele gostaria de ver respondidos foram feitos naquela perícia que você fez na produção antecipada de prova. Aí o juízo vai descartar aquela perícia e determinar a realização de outra. E mais uma vez, você queria ganhar tempo, você perde. Então você tem que ter uma perícia muito completa, você tem que ter uma perícia muito adequada na produção antecipada de prova. Terceiro, o alerta para o custo. Qual o custo? Olha, na produção antecipada de prova, os magistrados estão caminhando para o entendimento de que a perícia ela tem que ser custeada, já que não se trata de uma reclamação trabalhista, não aplicando-se o dispositivo da CLT que a perícia vai ser paga pelo perdedor. Então, quem propõe
o pedido de produção antecipada de prova tem que pagar a perícia. Esse é o entendimento majoritário que tem prevalecido, o qual eu concordo, diga-se de passagem, a respeito disso. Então, meus amigos, essas são dicas mega rápidas, né? Um dia a gente pode fazer uma live, Carol, só sobre produção antecipada de prova. Acho que alguém falou aí no comentário, eu acho que é um tema legal para a gente fazer uma live sobre isso. Mas essas 3 alertas dessa dica da produção antecipada de prova, bem rapidinho. E em relação à liquidação que o Fabiano começou, acho interessante quer dizer, a gente mostrar. Na verdade, existem algumas formas de cálculo dessa indenização, né? Aqueles que vão pelo artigo 950 do Código Civil, e aí fala de uma parcela única. Eu acho que é o que eu tenho usado mais, sabe? Eu acho que tem sido mais eficaz. Mas, enfim, tem a pensão. Eu acho que a pensão vitalícia, ela traz alguns problemas, porque a questão da projeção, e muitas vezes também você vai ter uma dificuldade lá na sucumbência, e você tem também o cálculo, que seria como é que a gente fala? O multiplicador, né, de toda a pensão vitalícia, que aí te coloca num risco de sucumbência absurdo, né? Eu já vi muito advogado perder, e aí fica um negócio poderoso, porque ficam aquelas ações milionárias. Você multiplica de fato a pensão que se pede por uma expectativa de vida. Então, assim, eu lembro até, não sei se vocês viram, teve uma semana do projeto Trabalho em Debate que essa questão da indenização foi respondida, eu acho que foi pelo professor André Molina, não foi, Fabiano? Não sei. Ficou Foi o muito Molina. arrumado. Foi o Molina. Ficou muito. Gostei muito da resposta dele e vai muito ao encontro do que eu pratico nas minhas iniciais. Eu geralmente vou pelo 950, nessa lógica lá que ele defende de projeção, e eu acho que assim, eu acho que é o caminho menos arriscado em termos de sucumbência e mais racional quando se ganha. Eu tenho feito isso, sei lá, já tem uns 3, 4 anos. Eu fazia antigamente multiplicando, sabe? Mas depois, quando vem a reforma e traz esse risco da sucumbência, eu comecei a ficar assim, pensando em alternativas. Eu acho que o Código Civil responde bem essa problemática no 950. Não sei como é que você faz. Você pede a pensão vitalícia, Rafael? Olha, eu puxando o gancho, eu sou muito. Eu acredito muito que, mesmo a gente pedindo a pensão vitalícia, e eu defendo isso desde a reforma e tudo, mesmo a gente pedindo a pensão vitalícia, eu já jogo ou alternativamente pelo tempo e prazo que se for identificado na perícia, utilizo o dispositivo do Código de Processo Civil, que eu não me lembro de cabeça agora qual em que diz que nos casos em que o pedido dependa de uma prova a ser produzida, a gente pode fazer mera estimativa, crio e aponto a estimativa e nunca tive problema, para falar a verdade. O problema é que, às vezes, a pessoa vem muito seca ali, né? E não toma cuidado. Você tem que lembrar, na hora de fazer os pedidos, que você precisa trazer isso para a sua inicial com aquela estimativa. Mas é legal a gente falar, antes de acabar a live depois, eu vou soltar a bola para o Fabiano, depois a gente volta. Porque eu estou vendo que tem mais uns 10 minutos aqui antes de eu sair, de honorários sobre liquidação, que eu acho que falar de honorários sobre liquidação é uma coisa legal também. Mas manda aí, Fabiano. Eu só sugiro, mas aí é difícil, né? Porque é um critério que eu, como magistrado e como estudioso do assunto, eu admito, mas eu sei que os colegas que usarem essa técnica muitas vezes vão esbarrar num juiz que não aceita. Mas, para mim,
o ideal seria que o advogado invocasse o dispositivo do CPC, agora me falha a memória, envolvendo relações de trato sucessivo, e pediria ali as parcelas vencidas e mais 12 prestações das parcelas vincendas, para fins de dar o valor da causa, sem prejuízo de que a petição, o pedido seja de pensão vitalícia, e se colocando, inclusive, à disposição para eventual emenda a inicial, caso o magistrado não aceite. Primeiro, para reduzir o risco de sucumbência, e segundo, porque eu não esqueço, há alguns anos atrás, eu dei uma aula com o Rafael Lara na ESA, foi uma aula super divertida, em que a gente fez um bate-bola, e naquele dia o Rafael me ensinou uma coisa que eu não tinha até então me atentado, né? Ele passou para o pessoal, ó, galera, não bota R$ 1 milhão no valor da causa, que isso você joga um terremoto lá dentro da empresa, os caras vão passar para o escritório com grana, o melhor advogado que vai ficar em cima. Agora, se você conta as 12 parcelas, vai dar ali 80, 90 mil, não há uma impressão imediata do empregador de que aquela ação vale R$ 1 milhão e meio de reais, né? O povo não fica louco para ganhar o processo a qualquer custo, né? Então, acho que juntaria essas duas hipóteses, mas com a ressalva que tem juiz que não aceita, que fala que você tem que fazer a liquidação pela expectativa de vida, tudo mais. Essa aula foi antes da liquidação, na antes época... da reforma, né? Antes da reforma, na época eu até falava assim, gente, a ação grande minha é tudo valor de 70 mil. Tudo 70 mil. Chega lá, passa pianinho no jurídico da empresa, ninguém fica olhando para aquele negócio com um olhar maior. Empresa grande, né? Porque empresa pequena ela sempre vai olhar. Empresa grande, porque tem uma esteira de desenvolvimento aí na empresa grande. A gente podia fazer depois uma aula no trabalho notável, Fabiano, tipo aquela que a gente fez na ESA. Carol, eu e Fabiano falávamos assim, a gente escolhia um tema e colocava assim, embate da advocacia com a magistratura. E o objetivo da aula era a gente contradizer um ao outro mesmo o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. O Fabiano dava uma dica, falei, faz não, porque é o juiz que está querendo que você faz isso para facilitar a vida dele. Então nós temos outras medidas aqui para enfrentar. Mas vamos lá. A gente combina uma aula dessa depois. Carol, para a gente finalizar, honorários das ações de acidente, doença ocupacional que tem pensão. Essa é difícil, né? Difícil. Como é que você faz? Porque, na verdade, assim, acho que está prevalecendo cada vez mais o entendimento de que os honorários vão ser devidos apenas se o sujeito perder tudo. Então, assim, por exemplo, né, ele tá pedindo uma pensão vitalícia. Digamos que ele não ganha a pensão vitalícia, exista um pedido subsidiário de uma indenização única, qualquer coisa assim. Bom, se ele conseguir a proeza de perder a indenização vitalícia, de perder a indenização parcela única, de fato, a gente vai ter que projetar o pagamento lá até 15% para o pedido de indenização única. E aí, realmente, você se coloca num risco grande. Mas, se a gente, o que eu acho que vai prevalecer no TST, e aí está à espera, né, de julgamento pela SDI, porque, na verdade, a gente tem decisões turmárias conflitantes, é a situação seguinte, olha, eu pedi uma indenização vitalícia no valor de, sei lá, X reais e ganhei no valor Y. Nesse caso, eu acho que o reclamante não vai pagar sucumbência. Mas a gente tem decisão turmária, não me engano, a quarta turma é um exemplo, dizendo que se você pediu uma indenização mensal de um salário mínimo e ganhou meio salário mínimo, você vai ter que pagar a sucumbência sobre esse meio que você perdeu. Então, isso aí é complicado para o sujeito fazer uma gestão de risco aí no momento do ajuizamento do processo, porque ele teria que pedir exatamente o que
a repercussão financeira que ele imagine que aquele processo vai gerar. Então, isso fica muito difícil para o advogado. Eu acho que o TST tem que decidir isso o quanto antes para acabar esse ambiente de, né, insegurança jurídica, mas o advogado hoje pedindo, acho que vale a pena trazer os dispositivos lá, 85 do CPC, que vão falar pelo menos, no caso do pedido subsidiário, se você ganha o pedido subsidiário pelo CPC, ao menos isso, você não vai ter a sucumbência. Então, é uma forma de você, pelo menos, trazer à tona, né, deixar plantada uma semente aí desse processo chegar ao TST com, sei lá, violação de lei federal e uma discussão que possa trazer um resultado aí pela SDI, entendeu? Mas hoje o cenário é de risco e, portanto, a minha cautela é pedir fazer sempre um pedido do que eu gostaria, no máximo, que seria assim, o aproveitamento econômico máximo que eu imagine, mas deixar aquela via do pedido subsidiário ao arbítrio do julgador. Eu acho que isso pode ser uma saída, porque para eu defender a não ocorrência de sucumbência lá na frente, entendeu? Então eu deixo essa válvulazinha de escape. Tem solucionado a minha vida desde a reforma, mas o advogado tem que ter cautela, porque se ele deixar aquele ambiente tudo ou nada e cair na interpretação segundo a qual, se você não ganha o tudo, você vai pagar honorários, fica numa situação, uma saia justa, né? Uma dificuldade. E tem um probleminha que eu vejo na prática, que os colegas ficam muito em dúvida, né, Carol e Rafael? No caso, quando o trabalhador ganha ação, uma parcela única, né, há uma tranquilidade para o advogado acertar os honorários advocatícios. Agora, quando é a pensão mensal vitalícia, sempre fica a dúvida, né? Como é que eu vou cobrar os honorários, porque tem as parcelas vincendas, né? Me parece que aí seria razoável o advogado fazer um ajuste com o cliente parecido com o que se faz lá no direito previdenciário, né? De você cobrar um valor majorado ali em relação às parcelas vincendas e ainda acertar algum percentual em cima das vencidas, né? E um percentual em cima das vincendas, né? Um período em cima das vincendas. Como é que vocês fazem essa questão? Olha, eu costumo estabelecer 1 ano de vincendas. Perfeito. Eu coloco 1 ano de vincendas e recebo antecipado ou no contrato estabelece, a gente faz um ajuste na hora do pagamento. Já vi colegas falando que não recebem de vincendas, já vi colegas falando que falam em 5 anos. Acho que 1 ano, que é exatamente até a previsão para cálculo de valor da causa, etc., que a gente tem dito, acho que é bem razoável. De vincenda, né? Fora o que acontecer durante as vencidas. E o dano moral, né? E uma coisa que eu coloco no contrato, e eu vejo pouca gente colocando, é raro, mas não em caso de acidente, mas em caso de reintegração. Se eu consigo a reintegração da pessoa, eu coloco um percentual sobre os salários enquanto o processo continuar. Um percentual menor, perfeito, mas eu coloco um percentual sobre o salário enquanto o processo continuar. É bem justo. Essa é boa. Eu geralmente cobro um valor absoluto se eu conseguir reintegrar, mas essa é boa. Agora, e coloco, quando é parcela, né, vitalícia, coloco 2 anos. Eu não sei, eu ia pela, sei lá, achava pra fazer coisa da prescrição bienal, qualquer bobagem assim. Suável também, né? Beleza, podemos encaminhar para o fim? Podemos. 8h30, preciso ir, seguir a agenda de candidato. Isso aí. Eu só queria ver na cabeça uma coisa aqui, que não era o plano, né? Nós batemos aqui praticamente 300 pessoas, né? E quem tiver interesse de entrar na comunidade notável nesse final de semana, eu vou deixar aberto o link a partir de agora. Vou deixar lá na nossa bio. Então, quem quiser pular para dentro,
fora, excepcionalmente, né, não está em período de matrículas, mas a gente acolheria com muita alegria e o pessoal que é da comunidade podia comentar aí no chat o que tem achado desse super curso. Um grande abraço, Rafael. Antes disso, sim. Fica marcado, Carol. Sexta que vem vamos continuar esse tema, que tem muita coisa que a gente não colocou. Tem muita coisa que a gente não colocou. Parte 2 desse tema. Ó, a Vivian até falou isso aí agora, mas para mim ficou com gostinho de quero mais esse tema. Sexta-feira que vem... Defesa, nem falamos da defesa. Sexta-feira que vem, parte 2. Verdade. Tá. Valeu. Um grande abraço a todos. Valeu.